Boa noite a todos. Quero saudar-lhes todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. 68 anos é um tempinho. Eu já vivi isso e já sei que é. Portanto, glória a Deus por aqueles fundadores que tiveram a visão e a fé para adquirir propriedade, investir, evangelizar e ter esse auditório que nós temos aqui esta noite. A chave da igreja são os homens. Eu sei que as mulheres não vão gostar de ouvir isso, mas é verdade. As estatísticas mostram claramente que se uma criança se converte, talvez 10% da família se converterá. Se a mulher se converte, talvez 25%. Mas se o homem, o pai, se converte, podem ter certeza que quase sempre a família inteira virá fazer parte da igreja. Quando Derek Patrick escreveu O Plantador de Igrejas, ele estava percebendo uma coisa que eu tenho percebido no Brasil. E aí ele trabalha em São Luís, da outra América. O que ele percebeu foi o seguinte, queridos irmãos, que os jovens de nossa época, deste século 21, ficam suspensos entre adolescência e maturidade. Estão suspensos. Em vez de eles crescerem e casarem logo, a gente já sabe pelas estatísticas que casamento demora, porque muitos estão com medo das responsabilidades de manter uma família. Que tem isso a ver com a igreja do século 21? E essa busca pelo avivamento. Se vamos abrirem suas Bíblias, vamos ler o que é o cerne dessa busca. E se por acaso, nesta noite, os irmãos ficarem persuadidos que se você ficar avivado, se você ficar cheio do Espírito Santo, o resultado vai se espalhar pela família toda. E possivelmente a igreja toda. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, carta para aquelas igrejas que Paulo e Barnabé fundaram na primeira viagem missionária. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Estranho, né? O que a lei tem a ver com essa maturidade e esse avivamento que a gente está procurando? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
espero que todo mundo escutou. As pessoas que praticam regularmente as obras da carne não herdarão o reino. Não estarão conosco, pelo menos eu espero estar lá. Eu acho que a maioria espera estar lá. Mas você não estará conosco. Isso seria a maior tristeza, muito maior de qualquer outra notícia que você poder receber. Seu lugar não é aqui, mas lá embaixo. Agora vamos para frente, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma das maravilhas da vida cristã, queridos irmãos em Cristo, é o privilégio de orar. E se eu puder juntar todo mundo para orar comigo agora, eu ficaria mais do que feliz. Vocês cooperando com a oração. Isto é, fazendo o mesmo pedido que eu vou fazer. Se estamos buscando esse avivamento, aquele renovação dos ânimos, de ficarmos cheios do Espírito Santo, com todos os efeitos que esse enchimento do Espírito traria, os irmãos e eu não somente ficaríamos seguros do céu, mas ficaríamos seguros que estamos glorificando e agradando a nosso Pai Celestial. Todo mundo quer orar comigo? Pai Celeste, ainda que nossos olhos físicos não te veem, pelo nosso coração e pela fé, nós chegamos a Ti e ao Teu trono da graça, para pedir que Tu andes conosco neste andar cristão. Que Tu trabalhes em nosso coração para que essa crucificação da carne seja eficaz. E que um dia, pela graça de Deus, nós cheguemos são e salvos na Tua eterna presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Os Gálatas estavam sendo seduzidos por uma heresia. Isso fica muito claro. E a heresia era legalismo. Paulo diz em capítulo 5, primeiro versículo, para a liberdade que fostes libertados. A geração passada, eu não sei se eu estou dela ou já meu pai, mas de qualquer modo, essa geração que passou queria ser bom. A geração atual desse século 21 é: eu quero ficar livre, eu não quero restrições, eu não quero ser amarrado, eu quero ter liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Agora o que é que o legalismo faz com a gente? O legalismo vai restringindo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O legalismo coloca uma série de regras, uma série de obrigações.
E o resultado simplesmente é que você guarda aquelas regras e você acha que você está salvo. Paulo diz, não é verdade. É um engano puro. Irmãos, eu fui criado num lar bem disciplinado. Sair da cama às 6 da manhã, varrer a rua, que era muito suja, vivendo lá na Bolívia, eu sou filho de missionários. Lá para as 6:30, todo mundo num círculo para ouvir um capítulo da Palavra de Deus lido pelo papai, se ele estiver lá, senão a mamãe lia. Depois, joelhos, a gente vai orar. Esse sistema, quando a criança estava com muita fome, e realmente a vida na Bolívia, naquela época, na depressão, não era grande coisa. E a gente estava com uma fome danada, só podia pensar café, logo vamos ter café. Quer dizer, era chocolate com um pãozinho. Irmãos, a gente nunca podia jogar futebol no domingo. A gente se sentava num baú coberto de um cobertor, meditava sobre um texto da Bíblia, às vezes aprendia um versículo. Silêncio, cultos, escola bíblica dominical de manhã, culto à noite, e assim acabou o chamado Dia do Senhor. Um dia papai colocou um chicote para cavalo, porque ele andava muito a cavalo, evangelizando a turma lá. Colocou esse chicote atrás da porta da cozinha e disse, filhos, éramos 13 naquela época, nesta casa nunca vai se mentir, tá certo? Olhar para esse chicote e a gente concorda plenamente. Eu não vou contradizer meu pai quando ele diz, nesta casa nunca vai se mentir. Pelo menos ele não vai saber que eu menti. Nesta casa nunca vai se falar com uma mãe sem respeito. Sim, papai. Nesta casa nunca vai se pronunciar um palavrão sequer. Nunca. E nós, todos os três, concordamos plenamente. Porque nossa casa era uma casa disciplinada. E que significa guardar a lei e saber quais são as regras e fazê-las. Só que Paulo diz, isso é tudo obra da carne. A palavra carne é a palavra escolhida no Novo Testamento para descrever, especialmente por Paulo e Pedro, para descrever esforço humano. Uma tentativa de viver santa e piamente, de uma maneira que Deus nunca terá nada pelo qual ele teria que usar o chicote. Nunca. Irmãos, legalismo depende do esforço da carne. E se a carne não tem nenhuma capacidade de santificar ninguém, toda essa santidade de nunca mentir, de nunca brigar com a mãe, de nunca nada disso, e achar que a gente estava salvo, puro engano. Quanta gente vai para o inferno, meus irmãos, imaginando, porque são pessoas boas,
São pessoas que guardam a lei. Só que, para a liberdade é que fostes libertados. É relativamente fácil criar crianças bem comportadas, se você for um pai bem disciplinador. Não é impossível mudar o comportamento de uma criança com regras como esta. Filho, você não vai ver nunca pornografia. Está entendendo? Se eu pegar você olhando para pornografia, você vai sofrer naquela região posterior educativa. Não experimente com drogas, nunca. Está entendendo? Entendendo? Sim, senhor. Se a gente gritar bastante alto, ele realmente entende. Não faça nada que possa suscitar qualquer desejo sexual. Tá certo? Sim, papai. Nunca fique com raiva e perde controle. Nesta casa nós não admitimos. Não seja idólatra. O que é idólatra? Como eu era quando era criança, ganhando no Natal um futebol. E para mim, futebol era uma grande parte da vida, os irmãos sabem, na Bolívia. E o que eu vou fazer com esse futebol? Essa pergunta. Porque futebol pode ser um ídolo. E certamente era para mim. Como vários outros chamados ídolos no seu time. Portanto, eu não sou a única pessoa. Não seja ambicioso. Não seja orgulhoso. A lei não tem capacidade, irmãos, de legislar o caráter que Deus exige da gente. O caráter que o avivamento bíblico genuíno produz. Como é diferente da legislação, daquele aparelho que aparece lá nas ruas alguns anos atrás, e de repente todo mundo agora baixou a velocidade, agora recentemente para 50. Não é que a gente queira, não é porque eu estou feliz com esses 5-0. Eu não gosto de andar com muita paciência, não. Irmãos, a lei não tem capacidade de legislar santidade. Santidade não é isso. E se nesta noite os irmãos puderem entender isso, valeu a pena a sua vinda aqui esta noite. Porque você é capaz de entrar no céu mesmo. Se você entender que santificação é andar pelo Espírito. E que significa andar pelo Espírito? Significa ser guiado pelo Espírito, ter o Espírito sempre acompanhando você. É sempre ter Jesus, porque o Espírito dele, que está controlando o seu pensamento, de modo que quando vê, por acaso, uma mulher lá no computador, em vez de você se deliciar nisso, você repele isso. Porque você não gosta daquilo que desagrada
seu grande companheiro, o Espírito Santo. Santidade, irmãos, apenas pode ser produzido pelo Espírito de Deus. Enquanto Jesus não está aqui na carne, enquanto Ele não está aqui para sussurrar nos meus ouvidos, o que eu posso fazer, o que eu faço que desagrada a meu Deus e Pai. Enquanto isso acontecer, vamos depender inteiramente do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que dentro do seu coração, dentro de sua mente, vai avaliando as coisas e vai colocando os valores que são celestiais, os valores do avivamento, de maneira que essa busca pelo avivamento nada mais é do que a busca pelo enchimento do Espírito. Os irmãos lembram de um rapaz que acompanhava Jesus, pescador, chamado Simão Pedro. Lembra dele? Claro que lembra. Aquele homem era legalista. Ele olhou para Jesus falando que ele ia ser envergonhado pelos líderes da nação. E não somente envergonhado, mas ele seria despido e cravado numa cruz. E Pedro diz: de jeito nenhum. Isso não vai acontecer contigo. Nós somos poucos agora, mas nós vamos cuidar. Olha, só 5.000 que já comem de graça. Já é um bom começo, né? E logo Jesus vai ter um exército poderoso para segurá-lo daqueles maus indivíduos em Jerusalém. Pedro, tu has de me abandonar. Satanás desejou pegar você. E eu tenho orado para que sua fé não desfaleça. Lucas 22:31. Pedro diz: eu negar? Não é nem possível. Eu sou pessoa disciplinada. Os irmãos conhecem muito bem o resto da história. Naquela mesma noite, quando Jesus estava sendo interrogado, veio uma jovem, uma moça, sotaque Galileia. Você é um deles. Eu não, por favor. Tenha piedade. Não fica mentindo desse jeito. Lá vem outro homem aí. Esse, eu acho que eu vi ele no grupo. Não, por favor. Eu juro que eu não conheço esse Galileu que está sendo interrogado lá pelo sumo sacerdote. E mais outro jovem passa, acusa ele. E lá está Pedro, pescador, discípulo e mentiroso. Porque foi isso que ele fez. Ele mentiu na cara. Por que ele mentiu? Porque ele estava totalmente vazio do Espírito Santo. Muita gente gosta de debater quando que os discípulos se converteram. E eu não sei. Eu posso perguntar quando chegar lá e não deve demorar. Mas
eu posso perguntar, quando que eles realmente chegaram a se converter? E a minha opinião é esta, que eles se converteram, Pedro especificamente, quando ele entrou no túmulo de José de Arimateia, olhou para aqueles panos e viu que o corpo que estava embrulhado neles tinha passado pelos panos por um milagre incrível. Oh, irmãos, Pedro se converteu. Ou talvez ele converteu quando ele começou a chorar amargamente, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que a fé dele não desfaleceu e a fé de Judas acabou de verdade e totalmente. Legalismo está em todo o coração nosso. Todos nós achamos que nós podemos agradar a Deus fazendo o que Ele manda na sua lei, quando de fato a maneira que nós agradamos a Deus é obedecendo seu Espírito. É ser conduzido pelo Espírito, fazendo o que Ele indica para a gente. De modo que quando Pedro se levanta no dia de Pentecoste, ele vai pregar de um jeito tão poderoso que 3.000 judeus, imagina, judeus se convertem. Hoje se converte um judeu por dia, já é muito. Mas naquela pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Porque a mensagem foi do Espírito, passando pela cabeça dele, e ele suavemente vai passando para os ouvintes aquilo que o Espírito lhe dirigiu para pregar. Irmãos, qual é o problema do legalismo? Inverte as duas exigências da fé cristã. Inverte justificação e transforma em santificação, em que eu trabalho para me santificar. Eu quero ser bom. Paulo diz, você quer ser livre? Livre de culpa. O que significa ser justificado? Significa que Deus me declara sem pecado algum. De maneira que, agora, a santificação é resultado da justificação. E desse modo, meus amados irmãos, a gente começa a caminhar junto com o Espírito Santo. Tão fascinante esse texto, irmãos. Porque qualquer pessoa aqui que é legalista, com certeza tem problemas com certas áreas chamadas obras da carne. Por quê? Porque o texto diz, a carne está em oposição direta com o Espírito. E eles estão brigando um com o outro. E muitas vezes a carne ganha. Como então vamos buscar a santificação? Só depois de termos certeza que as minhas obras, minhas decisões de fazer sempre o que está certo, como meu pai tentou nos ensinar, não tem nada a ver com a minha conversão, nem com a minha salvação. Minha salvação foi operada totalmente na cruz, e pela graça de meu Senhor Jesus, agora eu posso buscar do Senhor esse enchimento do Espírito, ou chamado aqui caminhar com o Espírito, ou viver pelo Espírito, ou ficar no exército do Espírito. Usa 3 vezes essa palavra, andar com o Espírito.
E sempre tem o mesmo significado: ficar cheio do Espírito. Meus irmãos, como que eu gostaria de ficar cheinho do Espírito? Porque se eu fosse cheinho do Espírito, eu nunca ficaria sem amor. Fruto do Espírito é amor. Se eu ficasse totalmente transbordando pelo Espírito, eu nunca ficaria lamentando e reclamando e triste porque eu não tenho tanto dinheiro como gostaria de ter, ou qualquer que seja meu problema, por acaso idólatra. Se eu tiver enchimento do Espírito, eu seria uma pessoa amável, amabilidade, paciência, mansidão. Em vez de querer me vingar da esposa quando ela não fez o que eu gostaria que ela fizesse, a gente dá um beijo nela, diz: eu te amo demais. Queridos irmãos, é completamente diferente das obras da carne. Paciência, fidelidade, controle. Tem gente aqui que perde controle. Cuidado. Não é operação do Espírito na sua vida, não. Mas como é gostoso conviver com alguém cheio do Espírito. Papai, a chave está nas suas mãos. Porque você é homem. E o homem tende a colocar a atmosfera da casa. É ele que explica as coisas para as crianças, ou talvez para a esposa também. Ele não confunde santificação com justificação. Ele entende perfeitamente que nossas obras são obras de trapos imundos. O homem é a chave do avivamento na casa e na igreja. E pela graça de Deus, esta igreja, que já está seguindo há tempos, talvez 68 anos, eu não sei, a busca pela santidade através do enchimento do Espírito. E se for o caso, então os irmãos têm melhor orientação para ninguém ser enviado pela escada abaixo. A história que C.S. Lewis contou foi essa. Um ônibus cheio de passageiros anglicanos, lembra que se batizam como criança, portanto estão todos salvos na sua doutrina. Um acidente terrível, todo mundo morreu. Eles todos aparecem lá no céu, porque estão batizados. Eu não acredito, claro. E eles chegam lá, e a primeira coisa que eles percebem, que o gramado é ruim demais, vai passando pelos pés, que eles não têm peso nenhum. Que coisa! E outra coisa, aquele lugar chamado céu, que dizem que é tão gostoso e tudo mais, não tem lugar para esconder nada, não pode nem tomar banho, sem ficar todo mundo olhando por você. Além do mais, não tem bar para a gente encher a barriga com aquele cachaça. Oh Deus, não tem lugar melhor do que esse aqui. Meu amigo, só tem 2 lugares: céu e inferno.
talvez o senhor vai ficar mais feliz lá embaixo. Amados, essa história de 6 luz nunca deve ser esquecida. A Bíblia é muito clara que sem santificação ninguém verá a Deus. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Mas, se você ficar cheio do Espírito, se sua vida é cheia de fé, confiando que a morte de Cristo foi suficiente para pagar todos os seus pecados, você vai gostar demais do céu. Eu também vou gostar. E eu espero ver todo mundo lá. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.